Lucas capítulo 9, versículo de 51 até o versículo 56. Gostaria que você estivesse bem atento à leitura que faremos. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram então para outra aldeia. Muito bem, queridos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nesse momento nós nos lembramos do presbítero Davidson, que está enfermo. Pedimos que o Senhor esteja com ele e também com todos os demais enfermos que a nossa memória não consegue lembrar. Portanto, ó Deus, Tu sabes quem são e, portanto, põe a Tua mão sobre eles. Pai, eu quero também suplicar a Tua graça sobre esse momento em que vamos ouvir a Tua santa palavra. Abra os nossos corações, faz, ó Deus, com que estejamos atentos à Tua voz, e que sejamos, ó Deus, verdadeiros porta-vozes do Teu reino, para poder proclamar a Tua palavra neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amados, o homem raramente consegue esconder os sentimentos que atravessam pela sua alma, que se processam no íntimo do seu coração, e mesmo calado, ele expressa em sua fisionomia. Exemplos, por exemplo, nós temos aí aquelas pessoas que, quando estão com compaixão, elas fazem uma fisionomia, elas apresentam uma fisionomia de compaixão, né? De raiva, de descontentamento com alguém ou com algo, de cansaço. Você percebe logo as pessoas que têm assim um cansaço na sua fisionomia, alegria, tristeza e etc. Nós podemos aqui até colocar vários emojis, né, da WhatsApp ali, com várias carinhas diferentes, e nós vemos ali algumas carinhas tristes, outras alegres. Isso é expressão do coração. A expressão da alma, é o que está invadindo, está permeando o seu coração nesse momento. Os momentos cruciais de Jesus estavam se aproximando, ele estava já se dirigindo para Jerusalém, no Monte da Transfiguração, nos versículos, no início do capítulo anterior, no início do capítulo, no dia anterior a este que Jesus estava com os seus discípulos a abordar esta questão dos samaritanos, Jesus estivera com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, e esses falaram com ele a respeito da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Quem sabe recebera ânimo e disposição por parte daquelas pessoas, né, de Jesus, de Elias e Moisés, para enfrentar com galhardia a sua missão nesse mundo. Não seria fácil. Todos nós sabemos que a missão de Cristo, ao completar a sua missão, ela foi penosa, mas ela estava agora, nesse momento, indo para Jerusalém, onde os seus dias terminariam, e ele seria morto, sepultado, e ao terceiro dia ressurgiria.
O verso 51 informa que ao se completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, e manifestou em seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, uma resolução, uma decisão, ele estava decidido a ir para Jerusalém, e essa decisão transparecia no seu rosto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que tinha a intrépida resolução de ir para uma outra cidade. Eu acho que esses tempos atrás a Carol estava assim, quando o Thales estava lá em Campinas. Mas não dava para ver no rosto da Carol se ela estava com essa disposição de ir para Campinas. Mas acontece que esse tipo de coisa não aparece no rosto das pessoas, mas apareceu no rosto de Jesus. O seu semblante tinha a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, Jesus enviou alguns mensageiros à frente para que entrassem numa aldeia de samaritano, com as ordens de descobrir ali alguns alojamentos para ele e seus discípulos, em uma das aldeias, e avisar os moradores para lhes preparar pousada, pois Jesus e os seus discípulos seriam suficientes, talvez, para esgotar os recursos daquela pequena aldeia, onde eles deveriam passar para alojar-se. E nós sabemos que o costume judeu era justamente ser hospitaleiros. Era lei para os judeus serem hospitaleiros. Contudo, aqui nós vemos que os samaritanos não estavam se conduzindo de acordo com a lei, porque, meus amados, nós vemos que eles não receberam nem os mensageiros e nem a Jesus. Os samaritanos não podiam recusar a hospedagem para todos os viajantes que iam a Jerusalém, pois a estrada principal da Galiléia para Jerusalém atravessava Samaria, mas revelavam a maior má vontade para todos aqueles que se dirigiam para Jerusalém para adorar. Jesus, sabendo disso, enviou mensageiros também com este objetivo de preparar-lhes lugar para que eles pudessem pousar e sair para Jerusalém. Amados, o texto não diz que Jesus chegou ao local. A palavra de Deus nos diz ali no versículo de número 51, deixa eu ver aqui, capítulo 9 de Lucas, abri errado aqui, peraí. Lucas, capítulo 9, versículos 51 em diante, nós estamos vendo o seguinte, desculpem aqui, no versículo 52 diz assim: ele enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas olha o que diz o versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Alguns comentaristas dizem que os samaritanos não receberam os mensageiros de Jesus, porque na fisionomia deles também estava quem ia para Jerusalém. Eu não creio ser eu discordo de alguns desses comentaristas, porque eu acredito que nesse intervalo, quando eles estavam ali naquela aldeia, Jesus também chegara ali, e ao chegarem, os samaritanos viram a Jesus, porque o texto que antecede é que no semblante de Jesus é que estava a intrépida resolução de ir para Jerusalém, não nos seus mensageiros. E o versículo de número 52, ele começa com os mensageiros, e mensageiros seria o plural. E aqui no versículo 53, diz assim, mas não o receberam. Se fosse os mensageiros, teria que ser, mas não os receberam, né? Porque o aspecto deles era de quem ia para Jerusalém. E eu percebo que aqui é que Jesus entra em cena, e os samaritanos talvez estivessem até acolhendo bem os mensageiros de Cristo, mas no momento em que Cristo aparece,
eles começam então a rejeitar. Por isso, meus irmãos, eu creio que o texto está falando a respeito de Cristo e não particularmente dos mensageiros, embora alguns comentaristas afirmam isto. Os viajantes que professavam adorar em Jerusalém eram objetos de indignação dos samaritanos, porque havia uma separação entre samaritanos e judeus, porque os samaritanos, eles acreditavam que o lugar de adoração era o Monte Gerizim, enquanto os judeus, Jerusalém. Então, essa era a confusão, essa era a separação, e essa era a discórdia, e é por isso que os judeus não se dão com os samaritanos e vice-versa. Seus discípulos que o acompanhavam reagem com uma indelicadeza, reagem à indelicadeza dos samaritanos e pedem a Jesus para que permitissem a eles que despedissem fogo do céu para consumi-los. Jesus repreende os seus discípulos, diz que o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-los, e o texto encerra no versículo 56, dizendo que eles seguiram para outra aldeia. O semblante de Jesus, ele mudou a conjuntura quando ele estava solicitando hospedagem. Os samaritanos, assim que o viram, não receberam, porque no seu semblante estava decididamente ir para Jerusalém. E a pergunta, nós vemos que houve uma questão de receptividade para a rejeição. Será que o nosso semblante revela um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de causar aceitação por uma parte, porque Jesus foi aceito por muitos, mas também rejeição para outras partes? Hoje eu estava acompanhando um vídeo da Fé e Trabalho do doutor Cabreira, e ele fez uma indagação num país, eu não sei que país era aquele que ele estava. Ele chegava para as pessoas e perguntavam se elas criam em Jesus, se elas sabiam que era Jesus. As pessoas rejeitavam com firmeza. Assim como nós fizemos o evangelismo junto com a SAF, nós estávamos saindo e distribuindo Bíblias, Novos Testamentos, porções da palavra, folhetos e algumas lembranças pelo Dia da Mulher, e nós pudemos observar que pessoas rejeitavam decisivamente estar em contato com pessoas que eram cristãs. E, meus irmãos, isso tem crescido aos poucos, tem aumentado dia após dia. Por um lado, nós vemos que muitos estão à procura de Cristo e procuram os servos do Senhor para isto, mas às vezes os servos do Senhor estão calados, justamente por quê? Porque tem medo daqueles que o rejeitam, de serem presos, de serem escorraçados, de serem ironizados. Nós precisamos ter um posicionamento. Se somos crentes de verdade, se nossa vida está envolvida com o autor e consumador da fé, se um dia fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, se vivemos numa íntima comunhão com Deus, se vivemos num relacionamento não religioso, não apático, não apenas de mente, mas de coração, então, com certeza, haverá rejeições. Haverá pessoas que irão nos rejeitar. Eu me lembro que em determinadas ocasiões que eu fiz um ofício fúnebre, teve uma pessoa que saiu falando alto para que eu ouvisse que ela não gostava de cristãos, não gostava de crentes. Ela fez isso para que eu pudesse ouvir, estava distante de mim, isso há muito tempo. Mas eu vejo, meus irmãos, que
é preciso que a nossa fisionomia, ela transmita graça, ela transmita que nós estamos de fato numa intimidade com Deus, indo para a glória. Eu me lembro quando eu era ainda criança, lá em Monte Aprazível, quando eu estava passando ainda a minha fase pré-adolescente, adolescente, quando um casal veio para a igreja, a mulher confessou para nós. Eu ouvi isso e nunca mais esqueci. Ela disse que quando ela via os crentes, ela admirava os crentes. Ela admirava, parecia que eles eram pessoas maravilhosas. E devemos ser mesmo. Crentes têm que ser diferentes. Nós estamos no mundo para ser diferente. Não para falar palavrões como o mundo fala, não para tomar decisões como o mundo toma, não para ter orientações que o mundo faz com que o mundo queira que nós tenhamos. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos marcar o mundo com a nossa diferença. E nós precisamos que as pessoas vejam no nosso semblante que realmente estamos indo para Jerusalém celestial, que temos um compromisso fiel com o Senhor Jesus, que fomos transformados pela graça de Deus, e por isso, meus irmãos, estamos com um semblante diferente. Será que o nosso semblante revela um relacionamento íntimo com Deus, a ponto de causar essa aceitação ou rejeição? Eu gostaria de expor nessa noite sobre o tema semblante de quem revela intimidade com Deus, para a nossa edificação nesse momento. A primeira coisa que eu gostaria de destacar está ali no versículo 51. A palavra de Deus diz assim: aconteceu que se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O semblante de Cristo revela convicção e propósito. O comentarista Andan Clark afirma que Jesus firmemente encarou o rosto, isto é, após uma deliberação adequada e madura, ele escolheu agora ir a Jerusalém e firmemente determinado a cumprir o seu projeto. Ele estava resoluto, sabedor de tudo aquilo que lhe aguardava. Se você for colocado no corredor da morte, provavelmente você ficará triste, você ficará com uma fisionomia muito apática. No entanto, Jesus, apesar de ele estar indo para Jerusalém, sabendo que ele aguardava, estava no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. O comentarista Joseph Benson assevera que ele firmemente fixou o rosto, sem medo dos seus inimigos, ou vergonha da cruz. Ir a Jerusalém. Ele não viajou para lá em particular, como já havia feito antes, mas declarou a sua intenção e entrou na jornada com grande coragem. Amados, Jesus sabia dos acontecimentos que lhe sobreviriam, contudo, ele não hesitou em ir. Agora, que lições, que aplicações podemos trazer para os nossos corações como cristãos? Primeiro, meus irmãos, temos que demonstrar em nosso semblante a intrépida resolução, a resolução audaz da fé que pulsa em nossos corações como cidadãos do céu, para quem lá vamos, para onde nós iremos. Você vai para o céu. Se perguntasse para você nessa noite, você tem certeza no seu coração de que você morrer hoje, você vai para o céu? Se você não tem essa certeza, você precisa procurar ter essa certeza, você precisa passar por uma transformação profunda e verdadeira, porque ser filho de crente não te leva ao céu. Ser membro da igreja, simplesmente por ser membro da igreja, por ter feito a sua pública profissão de fé e batismo, não te leva ao céu. Saber fazer algumas orações e ler a Bíblia também não te leva ao céu. O fato de apenas você crer em Deus, mas não fazer a vontade do Pai que está nos céus, não te leva ao céu. O que te leva ao céu é uma transformação profunda e verdadeira no seu coração, onde você transmite no seu semblante
e as pessoas possam enxergar em você que você não é um cidadão desse mundo, comprometido com as coisas desse mundo, mas comprometido com o reino de Deus, com a glória eterna. É isso que nos faz cidadão dos céus. As pessoas têm que ver em nós que somos diferentes, que um dia passamos por uma experiência que faz diferença em nossas vidas. Amados, nós estamos caminhando para Jerusalém Celestial, o céu, lugar preparado para todos aqueles que tiveram uma transformação de vida pelo Senhor e Salvador Jesus. Você tem certeza disso? Você levanta, você vive, come, bebe, dorme, pensando que um dia você vai ser recolhido desse mundo, ou pela morte ou pela volta de Cristo. E você tem a certeza de que você vai para o céu. Se você tem a certeza, é isso que você tem que transmitir. É esse semblante que você tem que ter. As pessoas têm que ver você, que você não é fissurado em outras coisas, mas sim, você tem um envolvimento profundo com Jesus, uma intimidade com Cristo, uma vida com Jesus, e procurando fazer a vontade de Deus na sua vida, que é o essencial. De outra coisa que nós precisamos ter, quando ao demonstrar em nosso semblante essa audaz resolução, é de que que os crentes de que se desconectaram das paixões desse mundo, rejeitando os prazeres seculares para viver em santidade. Amados, no meu trabalho de mestrado eu tenho lido um livro excelente para quem é pai e mãe de adolescente. Esse livro, meus irmãos, As Oportunidades, ele fala a respeito das oportunidades que os pais têm que ter com os filhos na sua educação e na instrução. E uma das coisas que nós observamos é que devem ser ensinados a viver de forma tão íntima com Deus, os filhos, para que no futuro eles não se desviem da verdade, eles fiquem firmes naquilo que o Senhor os ensinou, que os seus pais os ensinaram. É necessário, meus irmãos, ter essa ideia de que quando chega no período da adolescência, há normalmente uma paixão pelas coisas do mundo, e essa paixão acaba se inclinando cada dia mais o coração das crianças e acabam levando-os para longe do Senhor. E nós precisamos entender que nós pais temos a responsabilidade de orar com os nossos filhos, de ler a Bíblia com eles, de poder fazer com que eles vivam a presença de Deus. Tem que ter ciência de que ao tomar a iniciativa de seguir em frente para a glória eterna, haverá provações, tentações, barreiras, rejeições, pedras, espinhos, sol calcicante, etc. Mas em compensação, a convicção de que são vitoriosos, porque em todas essa etapa, Cristo estará com cada um daqueles que estão aí transmitindo o semblante intrépido de um relacionamento íntimo com o Senhor. Contudo, tem que ter um semblante de quem revela intimidade com Cristo para manifestá-la no lar, na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, entre os parentes e amigos, em todos os lugares onde a planta do seu pé pisar. Às vezes nós entramos no lugar e as pessoas nós somos conhecidos por charlatães, nós podemos ser conhecidos por pessoas desonestas, nós podemos ser conhecidos por pessoas que não têm palpas na língua, nós somos conhecidos por pessoas irascíveis, briguentas, mas não como filhos de Deus, não como homens e mulheres que estão indo em direção ao céu, pessoas mansas, conforme nos diz a Escritura que nós devemos ser, pessoas que se conduzem convenientemente de acordo com a palavra do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o semblante que suporta as consequências da convicção. O versículo 53 diz que eles não foram recebidos, Jesus e os seus discípulos não foram recebidos, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. As consequências por ter Cristo mantido essa intrépida resolução de ir para Jerusalém, fez com que ele sofresse severa rejeição devido ao fato de que iam para Jerusalém.
Na mente dos samaritanos, Jesus e os seus discípulos estavam se dirigindo para Jerusalém com o intuito de adorar a Deus no templo, o que seria um enorme desrespeito, pois estavam então condenando adorar a Deus no culto samaritano em Gerezim. Esta era a razão fundamental da dissensão entre judeus e samaritanos e o local da adoração. Os dois grupos afirmavam apenas haver um templo santo e genuíno de Yahvé, e apenas nesse templo deveriam ser oferecidos os sacrifícios a Deus. Os judeus diziam que o templo era de Jerusalém, e os samaritanos o contrário, que o nome é do monte, e que era o monte Gerizim. Os judeus, meus irmãos, desprezavam os samaritanos, porque estes distorciam as escrituras, e é verdade. Eles deveriam, como samaritanos, como conhecedores do Velho Testamento, e principalmente da Torá, que é os 5 primeiros livros da lei, eles deviam conhecer que eles deveriam ser hospitaleiros, eles precisavam providenciar hospedagem para os judeus, portanto, eles não foram. Mas aplicações para nós cristãos: em todo tempo e em todos os lugares, os fiéis e verdadeiros cristãos serão objeto de desprezo, rejeição e ódio, pois assumiram um compromisso com Cristo e em seu semblante revelam isto. Nós podemos ver, meus irmãos, que o termo evangélico é algo nojento aos olhos de outras pessoas. Nós vemos sempre que a mídia bateu muito sobre o mundo gospel. Tudo que existe de evangélico, eles quase não fazem não fazem referência. Mas se houver algum problema, eles já botam na mídia. E assim nós podemos observar, meus irmãos, que nós sofremos o ódio. Nós sofremos a rejeição. Se você não sofre a rejeição, é porque você está muito ligado ao mundo ainda. Você precisa desconectar-se desse mundo, e quando você se conectar mais com Deus e fazer a vontade de Deus, você vai sentir o desprezo, a rejeição por parte de outras pessoas. Às vezes você não sente isso. Por exemplo, eu sou benquisto entre meus vizinhos, todos eles me conhecem, eles sabem quem eu sou. Se precisar, eles vão lá na minha casa pedir alguma coisa. Mas, meus irmãos, tem lugares que as pessoas não gostam de nós. Se nós nos aproximarmos e falarmos que nós somos crentes, eles já viram o rosto, porque eles não querem de maneira nenhuma ter relacionamento com cristãos. Principalmente se nosso semblante demonstra que nós temos um envolvimento com Cristo Jesus, uma intimidade com Cristo. São rejeitados por familiares, amigos, pela mídia, pelo mundo, porque estes jaz no maligno. São rejeitados ao pregar o evangelho e até assintosamente desprezados e achincalhados, escarnecidos. Cristo afirma que o mundo odeia os filhos de Deus, porque não pertencem mais a este mundo, apenas estão nele de passagem. O mundo aceitará aquele pseudo-cristão se ele mudar sua postura. Sim, se ele começar a andar como andam os pagãos, os ímpios, falar como falam os pecadores, ou as pessoas sem Cristo Jesus, falando coisas absurdas, mentindo e fazendo uma série de coisas. Queridos, essas pessoas vão se assemelhar, vão mudar a sua postura, conformando com a sociedade corrupta, aceitando os seus erros, seus pecados e toda a sorte de abominações e iniquidades. Há muitos falsos crentes cujo semblante revela o seu envolvimento com as trevas. No domingo ele é santo, ele vem à igreja, põe a camisa, põe uma gravata, põe um sapato novo, põe um vestido bom. Mas durante a semana, queridos, a sua vida é completamente diferente de um ser cristão. Na semana ele é uma pessoa depravada. Se conformaram com o mundo de vez, revelando em seu semblante a impiedade que está dentro dos seus corações.
e não o seu semblante de que estão de fato envolvidos de uma maneira íntima com o Senhor. Estavam na igreja, mas nunca pertenceram à igreja. Tentaram enganar os cristãos com um semblante de servos e servas de Deus, contudo eram lobos em peles de ovelha, mas nunca enganaram a Cristo. Para esses, o texto do capítulo 7, do versículo 21 do livro de Mateus diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Tem muita gente brincando de crente, tem muita gente achando que as coisas do Senhor são de só menos importância, não leem mais a Bíblia, não oram mais, às vezes, de vez em quando lembram, vêm à igreja, quando dá certo, quando não assumem outro compromisso que os impeça de ir, e assim por diante. A sua vida, eu não estou falando só de vir à igreja, não, eu estou falando a sua vida lá fora, é uma vida totalmente devassa, uma pessoa que não tem Jesus, na verdade, no seu coração. Ela diz Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Isso é impactante. Isso nós temos que parar para analisar, porque o texto continua, porque muitos naquele dia, nós fizemos isso, aquilo outro. Jesus não vai dizer assim: eu não vos conheço. Que triste para mim, para aquela pessoa que receber essa palavra: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Amados, deve o cristão manter em seu semblante a firme convicção de que seu chamado é suportar as consequências de pertencer ao rebanho de Cristo. Precisa revelar ao mundo com o seu semblante que irá para o céu e evitar pessoas que tentam arrastá-lo de volta às trevas do pecado. Deve abandonar todos aqueles que tentam minar a sua fé. Jesus não ficou ali, ele seguiu para outra aldeia. Nós não precisamos jogar pérolas aos porcos. Vamos adiante, tem mais pessoas que querem ouvir a palavra de Deus e serem transformadas pelo Evangelho. É preciso sacudir o pó das sandálias quando formos rejeitados ao pregar o Evangelho, conforme ensina Marcos 6,11. É necessário evitar o homem faccioso após exortá-lo primeira e segunda vez, como diz Tito capítulo 3, verso 10. Não queira converter o ímpio à força, deixe que o Espírito Santo faça. Se você tentar ocupar o lugar do Espírito Santo, não alcançará êxito e poderá ser tentado também a abandonar a sua fé e ser levado pela conduta pecaminosa daquele que você está tentando convencer. Bom, queridos, por último, o semblante que revela bom senso e misericórdia. Os versículos 54 a 56, diz que, vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Parte desses textos está em colchetes, significa que essas partes não estão nos melhores originais, mas estão em muitas cópias do livro de Lucas. Portanto, aqueles que traduziram, são muitas, são milhares, eles traduziram, então eles colocaram esse texto também, porque o texto seria assim: Jesus, porém, voltando-os, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Não teria esse pedaço aí no meio, mas esse pedaço explica muito bem por que Jesus seguiu para outra aldeia. Quem tem o semblante que revela uma intimidade com Deus, de que é cidadão do céu e para a pátria celestial está indo, não pode tomar decisões precipitadas. A palavra de Deus, meus irmãos, nos ensina isso.
O semblante de Cristo demonstrava o amor que pregava entre os homens e não vingança. Demonstrou isso até na cruz, quando pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam. Se você está irritado com o seu vizinho, com o conhecido, com o seu patrão, com o seu empregado, seja lá quem for, que esteja de uma forma muito acachapante, tentando te derrubar, tentando demonstrar o seu ódio por você, você tem que demonstrar amor. Esse é um ponto essencial. Você tem que demonstrar amor. Essas pessoas, meus irmãos, elas estão se perdendo nas trevas do pecado. Por isso, amados, elas precisam do nosso amor. Essas pessoas que nos rejeitaram quando nós tentamos levar o evangelho, ou pessoas que fecharam a porta no nosso rosto quando alguma vez tentamos evangelizar o seu lar. Essas pessoas, meus irmãos, elas têm que ser tratadas com amor. Se alguém disser alguma coisa contra você e rejeitar o Cristo que existe em você, tranquilize-se, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos demonstrar amor, apenas amor. Ame essa pessoa, porque se ela não se converter, ela vai perecer no inferno eterno. E não é um inferno que passa alguns dias, depois você vai para o céu, é eterno, você vai sofrer lá eternamente. Então é necessário que nós precisamos demonstrar amor, porque Jesus demonstrou isso. No meio da dor, lá na cruz do Calvário, Jesus demonstrou o seu amor, quando pediu para que o Pai perdoasse aqueles que o crucificavam. Jesus veio para dar vida e não para tirá-la. Qual a aplicação para nós cristãos? Há muitos cristãos que tomam decisões como os apóstolos, quando são rejeitados ou quando ironizam e escorraçam, ou quando são ironizados, escorraçados, demonstrando rejeição à nossa fé. Já querem que desça fogo do céu e consuma todo mundo. Às vezes nós vemos cenas na televisão de pessoas que estão escarnecendo o nome e a pessoa de Cristo. Eu me lembro que uma vez apareceu na mídia o que uma escola de samba fez lá no Rio de Janeiro, escorraçando a pessoa de Cristo e colocando o diabo como ainda o executor. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: para todo cristão aquilo é abominável, aquilo é nojento, aquilo não faz parte do nosso mundo evangélico. Portanto, meus irmãos, faz parte do mundo lá de fora. As pessoas rejeitam, odeiam Jesus, elas odeiam Jesus. E por elas odiarem Jesus, elas odeiam os servos do Senhor também. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, diz assim: Pai, eles estão no mundo, mas o mundo os odeia, livra-os do mal. Jesus sabia que nesse mundo nós passaríamos por situações críticas de rejeição plena. Quando nós folheamos a história, nós encontramos o imperador Nero mandando matar os cristãos lá em Roma, ou colocando-os nas arenas para ser espetáculo do povo, ao serem comidos pelos leões, ou então como tochas vivas nos jardins, para iluminarem as ruas. Mas segundo a história, aqueles homens e mulheres morriam cantando. Eles não tiveram em nenhum momento uma palavra repugnante contra aqueles que faziam mal. O crente tem que ser assim, meus irmãos. Nós temos que demonstrar ao mundo que nós somos superiores, não por nós, mas pelo Cristo que existe em nós. Ser precipitado em suas atitudes é um erro crasso, um erro grosseiro, que deve ser corrigido. Lá em Provérbios 19:2 nós lemos: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitados. Eles terão a sua recompensa no juízo eterno, por negarem a mensagem do Evangelho de Cristo, demonstrada no semblante e nas palavras dos servos do Deus Altíssimo.
Nossa atitude deve ser semelhança de Cristo. Amar o nosso semelhante, ainda que ele nos deseje o mal, ainda que ele venha nos rejeitar. Ter paixão pelas almas perdidas, é que isso que deve ser impresso no nosso coração. Eu preciso ter paixão pelas almas que se consomem nas trevas e se direcionam ao inferno, e continuar levando em nosso semblante a mensagem de quem tem esperança de que um dia chegará no lar celestial. E eu quero concluir que no decorrer da exposição desse sermão, procuramos fazer as aplicações fundamentais para todos os que têm certeza de que têm um semblante que revela uma intimidade com Cristo. Diante do exposto, é necessário avaliar as nossas palavras, ações, comportamentos e pensamentos, se eles estão em concordância com as atitudes de Jesus nesse texto. A pergunta para os nossos corações é: quanto temos impactado a vida de nossos semelhantes com a nossa fé? Você tem impactado a vida de pessoas? Pessoas chegam para você e falam assim: ore por mim. Eu vejo que você tem um relacionamento muito grande com Deus. Tem gente que fala assim: ó, você é uma pessoa iluminada. Eu queria que você me explicasse um pouco mais da palavra de Deus. Será que você teria condições de fazê-lo? Amados, nós precisamos estar envolvidos com Cristo. Ou somos crentes ou não somos crentes. Eu tenho que me reavaliar todos os dias. E quando eu sinto que minha fé fraqueja, eu tenho que pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Não permita em hipótese nenhuma que eu venha a abandoná-lo nesta vida. Que os meus pecados tenham preeminência. E que os meus desejos sejam mais desejos carnais que espirituais. Que eu seja inclinado mais às coisas de Deus do que das coisas do mundo. Às vezes eu tenho que orar assim. Eu tenho que rogar assim. Eu tenho que pedir a Deus a isto. Somos, meus irmãos, pessoas a quem os outros estão olhando. E por isso nós precisamos impactá-las. Os que nos rodeiam podem ver Cristo em nosso semblante. Somos testemunhas vivas de Cristo ou estamos brincando de ser crentes? Quantas pessoas alcançamos pela nossa vida de intimidade com Deus? Há alguma pessoa que já lhe rejeitou por ser simplesmente uma pessoa que estampa na sua vida a glória de Deus? Que a glória de Deus brilhe sobremaneira sobre nós, para que o nosso semblante revele a nossa intimidade com Cristo diante dos olhos de um mundo ávido por salvação. Que não nos importemos em ser rejeitados, mas glorifiquemos a Deus por aqueles que foram atraídos por Cristo através das nossas vidas. Que o Senhor renove as nossas forças para que permanecemos fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Amém.